Capítulo 11. A Revolução Vitoriosa. Os montanheses haviam inventado contra os girondinos a acusação de federalismo. Os girondinos sempre protestaram contra ela, e não parece provável, de fato, que sua desconfiança em relação a Paris chegasse ao ponto de levá-los a preparar o desmembramento da República. O motim de 2 de junho foi, pelo contrário, um verdadeiro golpe de Estado das autoridades parisienses contra a representação dos departamentos, cuja primeira consequência foi uma insurreição das províncias contra a capital. Dos 29 deputados cuja detenção havia sido decretada, 12, entre eles Brissot, fugiram rapidamente. Outros 8, entre os quais estavam Barbaroux, Lanjuinais e Pétion, conseguiram evadir-se ainda dentro daquele mês. Alguns de seus colegas que não estavam abrangidos pelo decreto deixaram Paris para unir-se a eles e juntos organizarem a resistência. De uma extremidade à outra da França ressoava um grito de indignação contra a Comuna. 69 diretorias de outros tantos departamentos elevaram seu protesto, e quase todas as populações do Oeste, do Centro e do Sul associaram-se a elas. O Leste e o Norte, ameaçados pela invasão e ocupados pelos exércitos, não tinham outra escolha senão ser prudentes. Não obstante, desde o primeiro momento, 2 distritos do Marne, a Meurthe, Nancy, parte dos Vosges e do Alto Reno, várias seções de Estrasburgo, enviaram votos de censura e condenação. Na própria Paris, reuniram-se 75 assinaturas de deputados ao pé de uma proposição desse tipo. Conforme o lugar, o protesto provincial assumia tons e procedimentos diferentes. Mas todos partiam aproximadamente dos mesmos princípios. A convenção já não é livre, seus decretos já não têm força de lei. É preciso derrubar a tirania parisiense, e enquanto isso não se alcança, reunir uma convenção provisória. Em Caen, Bordeaux e Toulon, os representantes comissionados foram detidos. Em Nimes, os clubes foram fechados e os maratistas lançados na prisão. Montpellier conclamava todos os deputados a regressarem às suas circunscrições, onde deveriam responder por sua conduta perante as assembleias primárias. Nantes declarava que a convenção ultrapassava constantemente seus poderes e abusava de sua autoridade, e protestava contra a instituição dos representantes comissionados. O Jura reclamava a reunião, em Bourges, dos deputados suplentes. A Nièvre nomeava uma junta local de segurança. Normandia e Bretanha federavam-se e davam a si mesmas uma assembleia comum. Buzot, deputado do Eure, fazia de Évreus o centro da insurreição e ali organizava um pequeno exército, cujo comando era confiado a Félix Vinfeu. Do Sena ao Jura, toda a França estava sublevada, e parecia que a Comuna deveria ser vencida de um momento para o outro. Mas não passava de aparência. Tanto nos departamentos quanto em Paris, o partido girondino carecia de raízes. Tainet demonstrou isso perfeitamente. Em termos gerais, o país sentia-se vinculado à monarquia constitucional e desinteressava-se pelas querelas da Convenção. O que reprochava aos montanheses, regicídio, perseguições, injustiças e crueldades, imputava da mesma forma aos girondinos. Talvez tivesse um pouco mais de estima por seu caráter e seus talentos, mas isso era insuficiente para defendê-los do perigo mortal que corriam. O movimento de reação só ganha amplitude quando adquire caráter monárquico. Em Lyon, onde é dirigido por um emigrado, o Conde de Presse, e onde o Montagnier Chalier é guilhotinado. Em Toulon, onde os almirantes Trogoff e Chalcegros chamam os ingleses em seu auxílio. Mas em toda parte a coisa se resume a uma ofensiva verbal, o grito desesperado de um Estado-Maior sem exército. À primeira vista, podia-se acreditar que se ouvia a voz da França, mas era apenas a dos comitês eleitorais e de seus eleitos. E mesmo entre esses prefeitos, esses procuradores, esses funcionários de todas as categorias, havia vacilação e tibieza em demasia. Por escrúpulo ou covardia, não se aventuravam a ir até o fim. Mesmo dominados pela maior indignação, queriam continuar a ser homens de esquerda. Têm medo da Comuna, mas temem ainda mais parecer monarquistas. Tão logo arrefeceu um pouco o primeiro fervor, voltaram os olhos para Paris, buscando uma maneira de encerrar honrosamente o episódio, sem perder a faixa, nem o mandato, nem o cargo. A insurreição provincial foi, entretanto, a causa indireta do assassinato de Marat por Carlota Corday, sobrinha bisneta de Corneille. Carlota Corday vivia em Caen na casa de sua tia, a senhora de Bretteville. Era uma moça sensata, séria e doce. Monarquista de espírito, assistira ao início da revolta, lera as inflamadas proclamações dos proscritos e logo percebera que tudo aquilo não passaria de palavras. No dia 7 de julho, quando Vinfeu revistava a Guarda Nacional de Caen e pediu voluntários para marchar contra Paris, apenas 17 homens saíram das fileiras. Racional e sublime, como uma heroína de tragédia,
Carlota Corday resolveu mostrar a seus compatriotas do que é capaz uma jovem decidida a desafiar a morte. Com seu Plutarco debaixo do braço, partiu de Caen de diligência no dia 9 e chegou a Paris no dia 11. No dia seguinte tentou, em vão, aproximar-se de Marat na convenção. Mas no dia 13, com pretexto de lhe comunicar informações sobre a situação na Normandia, conseguiu entrar em sua casa, no número 20 da Rua dos Cordeliers, onde ele morava com uma senhorita, Evrard, 20 anos mais jovem que ele. Marat, que era obrigado a tomar com frequência banhos de enxofre, ainda estava na banheira quando recebeu Carlota Corday. Pediu-lhe os nomes dos deputados refugiados em Caen, e quando anotava os que ela lhe ditava, Carlota cravou-lhe uma punhalada no coração. Marat morreu quase instantaneamente. Sua assassina foi guilhotinada 6 dias depois. Ela executou seu crime com uma frieza inconcebível. Mostrou a mesma firmeza diante do tribunal e no cadafalso. Matei um homem, disse aos juízes, para salvar 100.000. A um pintor que obtivera autorização para entrar em sua prisão e fazer seu retrato, repetia com a mesma calma que, longe de se arrepender de seu ato, felicitava-se pela sorte da França, que acabava de libertar de um monstro. A convenção assistiu em corpo às exéquias de Marat, que foi sepultado numa gruta artificial nas Tulherias. Seu coração foi pendurado na abóbada dos franciscanos, e, segundo o ministro Garat, penduraram-se 50.000 retratos seus em toda a República. O Comitê de Salvação Pública havia sido apanhado de surpresa pelos girondinos, mas não tardou em se recompor, e a montanha manobrou com habilidade para dividir seus adversários. A capital do departamento de Eure foi transferida de Évreos para Bernay. Criaram-se os departamentos de Loire e de Vaucluse, com o objetivo de contrabalançar Saint-Étienne com Lyon e Avignon com Marsella. Os camponeses obtiveram o repartimento dos bens comunais, os funcionários, aumento de salário, os pequenos burgueses, isenção do empréstimo forçado. Por fim, em 15 dias votou-se uma nova Constituição que dava aos cidadãos todas as garantias desejáveis contra os arbítrios do governo. Dizem os girondinos que a montanha oprime o país? A Constituição assegura o livre exercício do culto, a liberdade de trabalho, a liberdade limitada de imprensa, o direito de petição e de reunião, o direito à assistência, o direito ao trabalho e, para coroar tudo, o direito à insurreição. A lei deve proteger a liberdade pública e individual contra a opressão dos que governam. Quando o governo viola os direitos do povo, a insurreição é, para o povo e para cada parte do povo, o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres. Dizem os girondinos que a montanha pretende instaurar o comunismo? A Constituição reconhece o direito de propriedade sem nenhuma restrição, e o define dizendo que a todo cidadão cabe gozar e dispor livremente de seus bens e de suas rendas, do fruto de seu trabalho e de sua indústria. Dizem os girondinos que a montanha é uma facção que detém a representação nacional escravizada? A Constituição estabelece a renovação anual do corpo legislativo e o referendo para a legislação financeira, civil e criminal. Que mais se poderia desejar? E já que os caminhos normais e legais haviam sido novamente restabelecidos pela correção dos abusos, não teria sido criminoso não depor imediatamente as armas. Todos os que se arrependiam de ter se deixado arrastar para a revolta apressaram-se em aproveitar a ocasião que se lhes oferecia para se manterem. Desde o início de julho começam as deserções. Um departamento arrasta outro. As administrações se retratam e se desculpam. Os clubes são reconstituídos. O Puy-de-Dôme, que havia levantado um batalhão contra a montanha, o envia para lutar contra a Vendéia. Ao primeiro choque, o exército de Vinfeu se dispersa. O prefeito de Bordeaux, Saige, envia a Paris uma delegação para suplicar à convenção que esqueça um instante de erro e tenha piedade de irmãos extraviados. Quando Tallien entrou na cidade com 1.800 homens do exército revolucionário, foi recebido por 12.000 homens da Guarda Nacional, que se deixaram degradar, dispersar e desarmar sem sequer tentar um gesto de resistência. Em recompensa por sua docilidade, Saige foi morto na hora, e 881 de seus concidadãos seguiram-no ao cadafalso sem muito mais formalidades. A cidade foi submetida a uma comissão militar presidida por um ex-presidiário chamado Lacombe, que espoliou os ricos e deixou os pobres famintos. A Constituição, naturalmente, não passava de uma enganação para tolos. Assim que produziu efeito, os jacobinos começaram a sentir a necessidade de enterrá-la, o que deu origem a uma nova comédia. As assembleias primárias, nomeadas para ratificar o ato constitucional, haviam designado 5 ou 6 mil comissários encarregados de levar a Paris suas resoluções e seus desejos. Em sua imensa maioria, esses delegados eram favoráveis à Constituição, mas deviam ainda pedir que o novo regime fosse aplicado sem demora e que as eleições se realizassem o mais rápido possível.
O momento era decisivo para a montanha. Se os comissários cumprissem sua missão, todo o trabalho realizado por ela nos últimos 10 meses para apoderar-se do poder teria sido inútil. Mas os jacobinos sabiam manejar os eleitores. Lá vão aquelas 5.000 almas ingênuas, embaladas em sonhos de fraternidade. A poucas léguas de Paris, as carruagens tinham que parar para que as bagagens fossem revistadas e a documentação inspecionada. Nossos provincianos, que já se achavam importantes, perceberam que não tinham muita importância para a polícia da comuna. Não faltaram nem registros nem interrogatórios. E, enquanto isso, souberam que o Comitê de Salvação Pública lhes proibia concílios e reuniões, e que havia dado ordem para deter os portadores de atas que expressassem oposição aos seus desígnios. Os comissários começaram a entender. Em Paris, nas barreiras, esperavam-nos alguns inspetores que os conduziam à prefeitura, entregavam-lhes os bilhetes de alojamento, os acompanhavam até suas residências, e já não perdiam seu rastro um instante sequer. Imediatamente começaram as atrações. Mostravam-lhes os espetáculos mais adequados para inflamar seu patriotismo: a guilhotina, o tribunal revolucionário, as sessões, os jacobinos, a convenção. Talvez fosse intercalada alguma boa tragédia sans-culotte, Bruto, Guilherme Tell, ou alguma magnífica arenga das autoridades municipais. No dia 10 de agosto, grande cerimônia e grande cavalgada, com carros de triunfo, incensários, altares, urnas fúnebres, pavilhões, feixes, trombetas, canhões e lanças. No dia 11, numa arca, e com grande pompa, levam um texto constitucional à convenção, que o recebe amorosamente e decide que as operações eleitorais comecem o mais breve possível. Mas no dia 12 os comissários, convenientemente domesticados e aquecidos contínuo, suplicam à Assembleia que de modo algum prive a França de sua energia e de suas luzes. A convenção deixa-se levar por essa doce violência, e o texto constitucional é colocado atrás da cadeira presidencial, numa nicho, de onde não há de sair jamais. A partida estava ganha. Restava sufocar a resistência girondina, e a convenção montanhista era consagrada pelos mesmos que tinham a missão de obrigá-la a dissolver-se. Depois disso, o último ato do drama não podia tardar muito. No dia 3 de outubro, nos próprios bancos da Assembleia, detém os deputados que haviam assinado o escrito de protesto contra o 2 de junho. Levados para a prisão La Force, viveram 6 meses sob a ameaça da lâmina, entre a vida e a morte. No dia 7, sem mais formalidade que a verificação de suas identidades, decapitaram Girondino Gorsas, declarado fora da lei. No dia 24 começa o processo dos 21 acusados, numa confusa mistura, por terem querido restaurar a monarquia, por terem organizado o levante da Vendéia, por terem tramado a traição de Dumouriez, por terem inspirado os assassinatos de Marat e Lepelletier. Como se temia a eloquência, Robespierre e os jacobinos pediram à convenção que o tribunal prescindisse das formalidades que sufocam a consciência e põem obstáculos à convicção. Ficou acordado que, após 3 dias de debates, seria extremamente simples aos jurados considerarem concluída a instrução do processo, declarando que já tinham sua convicção formada. Imediatamente o decreto foi transmitido ao tribunal. Na mesma tarde, os jurados interromperam os interrogatórios e ditaram uma sentença de morte geral. Garotos, havia escrito Hebert, não se demorem. Não são necessárias tantas cerimônias para executar uns malfeitores que o povo já julgou. Um dos condenados, Valazé, cravou-se uma adaga sem aguardar o cumprimento da sentença. Os outros 20, entre eles Vernialdi, Brissot e Gensonné, foram guilhotinados no dia seguinte. A execução durou 38 minutos, 31 de outubro. 8 dias depois, a senhora de Roland foi, por sua vez, decapitada. Morreu estoicamente, ao modo dos antigos heróis, que tanto admirava. Os girondinos que conseguiram escapar tiveram uma morte ainda mais miserável. Acossados como bestas, disfarçados e errantes, de esconderijo em esconderijo, acabaram nas mãos de seus perseguidores, mortos ou obrigados a se suicidar. Lidon deu um tiro na cabeça, Condorcet se envenenou, Roland se cravou uma adaga, Rebecque foi encontrado afogado no porto de Marsella, Buzot e Pétion apareceram meio comidos por lobos numa charneca de Saint-Emilion, Valade foi decapitado em Périgueux, Deschezaux, em Rochefort, Guadet, Barbaroux e outros 3, em Bordeaux, os ex-ministros Lebrun e Clavière, em Paris. Restavam Lyon, Toulon e a Vendéia. O cerco de Lyon começou em 9 de agosto, o bombardeio, em 22, mas o ataque definitivo só se realizou em meados de setembro. Presse conseguiu escapar durante uma saída em 8 de outubro. No dia seguinte, a cidade se rendeu. Toulon, ocupado pelos ingleses,
Resistiu a do Gommier até 19 de dezembro. Se os montanhistas não fossem uma facção, teriam se mostrado humanos, se não por humanidade, ao menos por interesse. A calculada moderação de Robert Linde havia conseguido sem esforço reintegrar a obediência à Normandia. Caen, a cidade de Carlota Corday, e Evreus, a de Buzot, haviam se submetido sem disparar um tiro. Mas em Lyon e no sul, o povo dos clubes já vivia só para a vingança. Em 12 de outubro e 24 de dezembro, a convenção decretou que a cidade de Lyon seja destruída, que seja demolido tudo que os ricos habitaram. Não ficará mais que a casa do pobre, os aposentos dos patriotas degolados ou proscritos, os edifícios especialmente destinados à indústria, os monumentos consagrados à humanidade e à instrução pública. Do mesmo modo, em Toulon, as casas interiores deverão ser arrasadas. Não se conservarão mais que os estabelecimentos necessários para os serviços de guerra e marinha, de víveres e suprimentos. Será suprimido o nome de Toulon. Essa prefeitura levará daqui em diante o nome de Porto da Montanha. Será apagado o nome de Lyon da lista de cidades da República. A reunião das casas que se conservarem levará o nome de Ville-Affranchie. Sobre as ruínas de Lyon será erguida uma coluna com esta inscrição: Lyon fez guerra à liberdade, Lyon já não existe. Couthon e Dubois-Crancet, que haviam dirigido o cerco limitado-se a ordenar uma trintena de execuções, recebem ordem de voltar a Paris e vão substituí-los dois amigos de Hebert, Fauchet e Collot d'Herbois, um oratoriano exclaustrado e um artista popular de baixa categoria. Mal chegaram, os dois proconsúles organizaram, em honra a Chalier, deus e mártir da religião revolucionária, uma cerimônia ao mesmo tempo odiosa e grotesca, da qual Louis Madeleine fez uma descrição repugnante. Antes de tudo, escoltados por um batalhão de jacobinos armados com machados e lanças, os representantes percorreram a cidade com grande pompa, derrubaram as cruzes, saquearam as sacristias, expulsaram das igrejas o clero constitucional e proclamaram a abolição do fanatismo. Depois disso, sobre as ruínas do antigo culto, instituíram um novo. O busto de Chalier apareceu sobre um andor tricolor. Fauchet e Collot posicionaram-se atrás dele. Depois vinha um burro coberto com uma capa e tocado com uma mitra, carregando na cauda um crucifixo, a Bíblia e o Evangelho. Depois, uma tropa de sansculotes e, por fim, uma multidão de pessoas que gritavam: abaixo os aristocratas! Viva a República! Viva a guilhotina! A mascarada parou na Praça Terriaux. Os representantes ajoelharam-se diante do andor e vociferaram: Deus Salvador, tratava-se, é bom lembrar, de Chalier, olha teus pés a nação prostrada que te pede perdão. Espíritos de Chalier, sereis vingados. Juramos pela República. Já não existes, Chalier, mártir da liberdade, foste imolado pelos malvados. Teu sangue é a única água purificadora que pode aplacar teus espíritos justamente irritados. Chalier, Chalier, sobre tua imagem sagrada juramos vingar teu suplício. O sangue dos aristocratas te servirá de incenso. Acenderam um braseiro, onde queimaram um evangelho e um crucifixo. Forçaram o burro a beber o conteúdo do cálice. Os monarquistas asseguraram pouco depois que também fazia parte do programa fazê-lo comer hóstias, mas uma chuva torrencial obrigou a terminar a festa. Desde o dia seguinte começou a cair sobre a desditosa prefeitura libertada uma rajada de decretos que levavam miséria e escravidão às moradias mais humildes, requisições de sapatos e roupas, confisco de bens, destruição de casas, impostos, revistas domiciliares, detenções. Que importava que as prisões estivessem cheias? O tribunal revolucionário saberia como ir limpando-as, porque seu presidente, Jazen, era um bom sanculote. Graças ao seu zelo, subiram ao cadafalso 1.667 acusados. Algumas vendedoras de peixe condenaram-nas à morte por haverem faltado com respeito a certos membros da sociedade popular. Alguns bombeiros por terem apagado um incêndio durante o cerco. Guilhotinaram, fuzilaram, metralharam. Em 4 de dezembro, no Planalto de Brotiaux, 64 rapazes, fortemente amarrados 2 a 2, alinham-se entre duas valas paralelas destinadas a servir-lhes de sepultura. Em frente a eles estão os canhões do exército revolucionário. Em um estrado, os representantes. Ao sinal deles, as peças fazem fogo e o pelotão de condenados cai como uma seara densa e forte. A maior parte deles estava apenas ferida. Os soldados encarregaram-se de acabar com eles a golpes de sabre. Novo sacrifício no dia seguinte, mas desta vez os carrascos agem em maior escala. 209 lionenses vão ao campo de execução. Aquilo foi uma imunda carnificina. A golpes de sabre, golpes de picareta e machado,
mutilaram e despedaçaram o que a metralha havia poupado. Experimentamos íntimas satisfações, sólidas alegrias, diziam a Paris Collot e Fouché, e um de seus colaboradores, Achard, escrevia a seu amigo Gravière: todos os dias caem cabeças e mais cabeças. Que delícias você teria experimentado se anteontem tivesse presenciado essa justiça nacional feita em 209 facínoras. Que majestade! Que tom imponente! Tudo edificava. Quantos grandíssimos canalhas morderam o pó naquele dia nas areias de Brotiaux! Que excelente fundação para a República! O ruído dos disparos não cessou até fevereiro. Ainda foi pior o de Toulon, onde se matou em bando, quase ao acaso. Os representantes Frezon e Barras haviam tomado gosto em Marsella. 250 execuções, 24 monumentos derrubados, não era muito para ombros que proclamavam que toda cidade rebelde à revolução devia desaparecer da superfície do globo. Toulon devia pagar 2 vezes. Por mais que o Estado-Maior da insurreição e 4.000 soldados tenham fugido a bordo dos navios ingleses, a cidade inteira foi declarada culpada. Em 11 de dezembro, os republicanos fuzilam 200 habitantes e marinheiros que saíram ao seu encontro com bandeiras e músicas. Em 20, 18 oficiais de artilharia. Em 22, 200 habitantes. Em 24, 300. No começo de janeiro, o número de fuzilados sobe a 800. Depois chega a vez da guilhotina, que funciona durante 3 meses. Um dia executam 4 mulheres, outro, 11. Em outra ocasião, um velho de 94 anos, que foi preciso levar até o cadafalso em sua cadeira. No total, perto de 1.000 pessoas. No VAR e nos departamentos próximos, são requisitados 12.000 trabalhadores para demolir a cidade. Bairros inteiros são arrasados, milhares de famílias são expulsas. De 29.000 habitantes, a cidade fica reduzida a 7.000. Sobre suas ruínas instala-se uma colônia revolucionária recrutada às pressas nos portos do Canal da Mancha e do Oceano, tropa errante a qual a Convenção confiou o cuidado de regenerar a marinha, que vive à mercê da sujeira, banditismo e ociosidade. Pensar-se-ia que fosse um acampamento de garimpeiros, em um lazer. Essa anarquia durou 6 meses. A vitória da Convenção se explicava facilmente. Lyon ficou muito cedo isolada e reduzida às suas escassas forças. Toulon, que poderia ter sido socorrida indefinidamente, mal obteve dos ingleses um reforço irrisório. Na Vendéia, pelo contrário, a luta teria de ser mais longa e muito mais difícil. Coberto de vegetação, cortado por ravinas, atravessado por sebes e caminhos cobertos, o país se prestava muito pouco para grandes operações militares e era, em contrapartida, maravilhosamente propício para uma guerra de surpresas e emboscadas. Em 2 ou 3 ocasiões distintas, os chefes vandianos conseguiram levantar massas consideráveis de homens, mas outras tantas vezes se dispersaram, com a mesma velocidade com que se haviam reunido. Um dia havia um exército, e no dia seguinte não havia nada. Acostumados a penar e sofrer, aqueles lavradores não temiam nem a fadiga nem a morte, mas seu espírito era limitado como seu horizonte. Lutavam por sua igreja e por sua aldeia. Assim que os libertavam, julgavam sua missão terminada. Não queriam nem se afastar de casa, nem prestar serviços de patrulha. Sonhavam em ver novamente o campanário da sua igreja, e sua vitória não tinha amanhã. O exército republicano se reuniu apressadamente e sem ordem. Era uma tropa heterogênea, formada por destacamentos de todos os corpos, que depois haviam vindo reforçar a turba das seções parisienses, indivíduos que, por 500 francos, haviam se alistado com a esperança de golpes afortunados e saques. À frente desses azuis estavam 2 o ex-duque de Biron e o ex-conde de Canclaus, que cumpriam seu dever a desgosto. Para aumentar a desordem, vinha depois um longo cortejo de representantes, comissários e subcomissários enviados ora pela Convenção, ora pelo Conselho. Enquanto Biron tentava iniciar negociações, os representantes se instalaram em Saumur. Requisitaram hotéis, carruagens, cozinheiros e mulheres públicas, e matavam o tempo comendo, bebendo e denunciando oficiais. Eu via com dor, escreve uma testemunha, um exército de 10.000 homens que em Saumur vegetava na inação. As ruas estavam inundadas de ajudantes de campo que arrastavam sabres imensos e ostentavam bigodes descomunais, comissários do poder executivo que pregavam a anarquia e a lei agrária, o homicídio e o assassinato. Eu via os histriões transformados em generais, jogadores de dados, ladrões que arrastavam atrás de si as mais repugnantes prostitutas, ocupando graus no exército, cargos na intendência ou no corpo de trens, e esses insetos corruptores ainda tinham a insolência de se chamar republicanos. As coisas não mudaram até a chegada da guarnição de Maguncia, que, ao se render à cidade, tinha ficado livre para voltar à França,
mediante a promessa de não voltar a servir na frente. 15.000 homens, que constituíam uma tropa magnífica, comandada por Kleber e Marcial. Maltratados em Cholet, 17 de outubro de 1793, ainda tiveram os vandianos a audácia de atravessar o Loire e se unir aos insurgentes bretões de Cadoudal e Cotereal. Apoderaram-se de Laval e Fongeres, depois fracassaram diante de Granville e bateram em retirada por Pontorson, Dólar e Angers. Rechaçados de Angers, cercados por todos os lados, exaustos pela fadiga e privações, adentraram-se em terras do Maine, onde, surpreendidos em 12 de dezembro ao anoitecer, foram, após uma batalha selvagem de 14 horas, acossados e passados a fio de espada. Não se via mais que cadáveres, contam Azul, fuzis, carros virados ou inutilizados. Entre os cadáveres, nus, os de muitas mulheres que os soldados haviam saqueado, matando-as depois de estuprá-las. Os que conseguiram escapar, cerca de 6.000 aproximadamente, foram alcançados, aprisionados e fuzilados depois em Savenay. 1.200 deles haviam se rendido sob a condição de que suas vidas seriam poupadas, mas foram fuzilados por ordem do convencional Prieu, do Marne. Não voltarei à Vendéia, escrevia Marcial à sua irmã. Quero combater no estrangeiro. Só lá podem ser encontrados a honra e a glória. E Marcial não tinha visto mais que a batalha. A repressão inflamou os ânimos. Como os tribunais do departamento eram suspeitos de certa preocupação com a justiça e algum desejo de respeitar as formas, foram substituídos por comissões, ambulantes ou sedentárias, que procederam a verdadeiras hecatombes. Em Angers, uma comissão fez fuzilar 1.896 prisioneiros, em 8 correntes, às quais se juntou uma nova leva de 292 condenados, levados à morte ao som da música, entre 2 filas de soldados. Em René, no dia de Natal, na véspera e no dia seguinte, foram guilhotinadas 90 pessoas. Coleiras de cães cercavam cada falso para lamber o sangue que corria como um rio. Na mesma cidade recrutou-se uma companhia de crianças, filhos de famílias burguesas, encarregada de fuzilar os prisioneiros no cemitério de Saint-Etienne. Operavam com grupos de 15 ou 20 por vez, e, se os aprendizes de carrascos erravam o tiro, recomeçavam, como se estivessem numa feira. A comissão Félix, que alternava entre Laval e Saumur, nem sequer se dava ao trabalho de representar a comédia de um processo. Limitava-se a contar os detidos e marcá-los como se fossem gado. Um F significava fuzilar, um G, guilhotinar. 700 vítimas foram ao suplício dessa forma. Em Nantes reinava o convencional Carrier. Era um procurador da região de Auvergne, de 37 anos, alto, magro, com um tom esverdeado na pele, barba rala, cabelos lisos, bochechas vermelhas, braços longos em contínuo movimento, com algo no olhar de malsão e turvo. Tinha sido visto em Cholet, mas escapou do fragor do combate, e desde então, atormentado pelo medo, não teve outra ideia senão matar para não ser morto, obsessão trágica que, auxiliada pela embriaguez, caminhava para a loucura. Um dia, sentado à mesa, depois de afirmar que a França não podia alimentar sua população, excessivamente numerosa, e que o único meio de acabar com essa situação era exterminar os padres, nobres e burgueses, levantou-se, tomado de grande excitação, rugindo, mate. Mate. Como se já estivesse comandando a operação. Eram imagens de morte que o assediavam. Este era seu tormento e sua voluptuosidade ao mesmo tempo. Faremos da França um cemitério, chegou a dizer, antes de consentir que ela não seja regenerada à nossa maneira. Nos navios-prisão de Nantes havia cerca de 100 sacerdotes idosos ou enfermos que não puderam ser deportados para a Guiana, por isso se contentavam em passeá-los de prisão em prisão. Na noite de 16 para 17 de novembro, sob o pretexto de desembarcá-los mais uma vez, embarcaram-nos numa velha chalana que em tempo servirá para navegação no Baixo Loire, e que a paralisação do comércio tornava inútil. Sem desconfiar, deixarão-se amarrar aos pares, embora previamente tivessem sido despidos de dinheiro e relógios. Subitamente, um deles, Hervé, padre de Machicout, percebeu que a chalana tinha vários furos um pouco abaixo da linha de flutuação, e que por esses buracos, mal tampados, entrava lentamente água. Foi a revelação do suplício. Os infelizes padres caíram de joelhos, e ao acaso proferiram uns sobre os outros palavras de absolvição. 15 minutos depois, a chalana afundava com todos seus passageiros, exceto 4. 3 foram capturados e mortos. Só um, resgatado por pescadores, conseguiu se esconder. É por ele que sabemos o pouco que se conhece dos últimos momentos daquelas vítimas. Entretanto, Carrier presidia uma grande festa cívica, a instalação, na antiga igreja da Santa Cruz, do Clube Vincent Lamontagne. No dia seguinte,
Enviou à convenção um relato da cerimônia, com o resumo de seu discurso e o boletim das 6 abjurações ocorridas durante o ato, as do bispo Minis e de 5 de seus padres. Acrescentava como pós-fácil: um acontecimento de outro gênero parece ter contribuído para diminuir o número de sacerdotes. 90 daqueles que chamamos de refratários estavam presos a bordo de um navio no Loire. Acabo de saber, e a fonte é muito segura, que todos pereceram no rio. Que triste catástrofe! Em 5 de dezembro, nova chegada de sacerdotes não juramentados, 58 padres indefesos. É preciso jogar esses canalhas na água, ordena Carrier. Na noite de 9 para 10 de dezembro, foram realmente lançados na água na ponta de Indret. O procurador anunciou imediatamente à convenção um novo naufrágio e encerrou seu despacho com esta cínica zombaria: que torrente revolucionária é este Loire? Seguiram-se novos afogamentos, alguns de noite, outros de dia. Ao menos 11 operações, que causaram um total de 4.800 vítimas. A essas devem ser somadas as guilhotinadas após formação de julgamento. Havia antes 3 comissões que trabalhavam incessantemente, e o próprio Tribunal de Paris não desprezava o alimento que lhe vinha da Bretanha. É verdade que nenhum historiador deixou de garantir que Carrier não causou mais vítimas do que as produzidas pelo tifo e outras doenças que assolavam as prisões de Nantes, certamente um consolo. Em fevereiro de 1794 Carrier foi removido do cargo, por certas divergências com o clube local. Sua saída pôs fim aos naufrágios, mas o general Turreal, sucessor de Marcial na Vendée, retomou a seu modo a obra terrorista. Dividiu suas tropas em uma dúzia de colunas móveis que devastaram metodicamente o país, que Merlin, de Thionville, já dizia, 3 meses antes, não ser mais que um monte de cinzas regado com sangue. Quase todos os chefes vandianos haviam perecido. Os 2 sobreviventes, Charette e Sotoflet, foram forçados a pegarem armas novamente, um nos Marais, o outro no Bocage. As execuções, saques e incêndios responderam com assassinatos de sentinelas e aniquilação de comboios e pequenos destacamentos. Foi uma nova guerra inútil e horrível, guerra de faca e nas sombras. Foi uma luta rica em episódios dolorosos e dramáticos, mas no conjunto ficou muito localizada e jamais representou perigo sério ao regime. Pode-se dizer, portanto, que no começo de 1794 a Revolução havia triunfado plenamente sobre seus inimigos internos. A Gironda já não existia. As províncias se submetiam ao jugo. A montanha reinava pelo ferro e pelo fogo. A conquista jacobina havia terminado. Também o inimigo exterior recuava. Ainda não havia soado para ele a hora do desastre, mas sim a da retirada. Das derrotas de Dumouriez às vitórias de Hoche, os acontecimentos militares seguem a mesma curva que a guerra interna desde 2 de junho até a retomada de Toulon. A mesma inércia e a mesma cegueira no começo. Depois, quando o perigo se aproxima, a mesma energia, o mesmo sobressalto de desespero e, apesar das mesmas falhas, idêntico triunfo. O Comitê de Saúde Pública, instituído em 5 de abril em substituição ao Comitê de Defesa Geral, era composto por montanheses e homens do centro, que atuavam sob influência de Danton e de Cambon. Cambon dirigia a fazenda, Danton os assuntos estrangeiros. Sua política foi o que sempre fora: no exterior, ameaças e declamações; internamente, negociações complicadas, intrigas de encruzilhada, combinações tortuosas e do mais velho estilo da diplomacia secreta. E que agentes! Um marquês jacobino, um general necessitado, um abade exclaustrado, um bastardo do príncipe de Kaunitz, um antigo empregado de Mirabeau, um inglês suspeito que se presumia descendente de protestantes franceses. Em resumo, uma banda de agitadores, aventureiros e intrigantes. E enquanto os embaixadores aliados se reuniam em Antuérpia para preparar o desmembramento da França, o comitê continuava acreditando possível, por meio de uma diplomacia secreta, dissolver a coalizão e reatar, unido à Prússia, a guerra contra a Casa da Áustria. Provavelmente Danton, que, conforme o rumo dos acontecimentos, passava do mais frenético imperialismo ao derrotismo mais negro, acreditava ter tido uma ideia magnífica, a saber, seria impossível tentar revolucionar o mundo inteiro sem se condenar por isso a uma guerra sem fim. Em 13 de abril, mandou inserir em decreto da Convenção que a França não se misturaria de modo algum no governo das outras potências. O que equivalia a desautorizar a propaganda e revogar os decretos de 19 de novembro sobre a libertação dos povos oprimidos, e de 15 de dezembro acerca da Revolução Forçada. A própria palavra potência, usada no lugar de povo, já era significativa, implicava o reconhecimento dos governos estabelecidos. Era, diz exatamente Sorel, reintegrar-se ao antigo direito público, e substituir a guerra de revolução pela guerra de Estado.
Um dia ou outro seria preciso voltar a isso. Mas naquele momento a mudança não fazia sentido, e, vistas as medidas tomadas pelos aliados, só restava combater. Na Conferência de Antuérpia, Lord Auckland, que representava Pitt, havia dado a entender a seus colegas que seu governo se interessava pouco pelo restabelecimento dos Bourbons, mas que, em compensação, estava firmemente decidido a reduzir a França a uma verdadeira nulidade política. Depois acrescentou, dedicando a Coburgo: tomem de sua parte todas as praças fronteiriças e arranjem uma boa barreira para os Países Baixos. Quanto à Inglaterra, digo francamente, queremos fazer conquistas e mantê-las. Quando os enviados de Danton foram, secretamente, bater às portas das chancelarias, não colheram mais que insolências, humilhações e desdéns. Seria possível outra coisa? Havíamos sido derrotados em todos os lugares, e o inimigo pretendia aproveitar-se disso. Negociações honrosas se concebem depois de uma vitória ou de uma batalha indecisa, não depois de uma retirada. Se milagrosamente tivesse sido possível, Danton não era o homem para levá-las a bom termo, pela atmosfera de corrupção e mistério em que as envolvia, e pela indignidade dos indivíduos que costumeiramente empregava nesses assuntos. A situação nas fronteiras não era melhor. O ministro da Guerra, Bouchotte, adotará os métodos de Pache e decidirá sanquentizar os estados maiores. Já havia comissionados nos exércitos 67 representantes. Além disso, enviou certos comissários do Poder Executivo, cuja missão era vigiar as opiniões políticas dos generais e difundir entre os soldados a boa palavra e os bons periódicos. Os regimentos, como o país, tornaram-se presa dos clubes e das facções. Havia companhias maratistas que acusavam as outras de serem girondinas ou reacionárias. A maioria dos oficiais que pertenceram aos velhos quadros teve que apresentar demissão. Os que demonstraram civismo inequívoco permaneceram em seus postos, mas, por medo das denúncias, não ousaram mais dar ordens e fecharam os olhos a todas as faltas. A execução de Custine, condenado à morte por excesso de popularidade, foi suficiente para esfriar os mais ambiciosos. A disciplina desapareceu não tanto pela insubordinação dos inferiores, mas pela ausência total de comando. Foi uma crise terrível. Os poucos generais capazes de comandar um exército iam de um fronte para outro conforme as necessidades do momento. Em 2 meses, o exército do Reno mudou 5 vezes de comandante em chefe, e até o final do ano não teve à sua frente, nem em primeiro nem em segundo lugar, senão homens incapazes, oradores de clube ou velhos militares desgastados. Chegou um instante em que, por falta de candidatos, foi preciso dar o comando a um comandante de cavalaria que havia sido descoberto em um depósito de remonta. Após longas meditações, esse generalíssimo improvisado decidiu dispor as tropas sob seu comando segundo sua numeração: o 1º regimento, na extrema direita, em Uning, o 100º, na extrema esquerda, em Lauterbourg. Dos jovens oficiais que os representantes descobriam diariamente, por acaso ou recomendação, a maior parte tinha que ser, em poucos dias, removida de seu posto ou destituída. De cima a baixo havia apenas incoerência e tolice. Em junho e julho poderia realmente ter-se crido que a França estava perdida. O exército do Reno, rejeitado na Alsácia, Mainz, prestes a capitular. O exército do Norte, em decomposição. As praças do Escalda, à mercê de um golpe de mão. Bastava que a coalizão fizesse um esforço para que se abrisse caminho para Paris. Como em 1792, a França salvou-se pelos atrasos e rivalidades dos aliados. Toda a explicação está, simplesmente, na comparação dessas duas datas. Em 21 de janeiro, Luís XVI havia sido decapitado. Em 23, Rússia e Prússia, sem Áustria, haviam assinado o segundo tratado de partição da Polônia. Aliados contra a França, Prússia e Áustria eram rivais no Oriente. Enquanto Coburgo se lançava com tudo contra Dumouriez, a maior parte das tropas prussianas concentrava-se no outro extremo da Alemanha, marchava rumo ao Vístula, ocupava Danzig, Thor, Posen e um território povoado por 1,5 milhão de habitantes. É certo que Frederico Guilherme prometia não fazer uma paz separada com a França e sustentar, chegada a hora de um acordo geral, as reivindicações de compensação que a Áustria devia formular. Mas todas essas belas palavras e todas essas promessas no ar não atenuavam em Francisco II o despeito de se ver enganado e o temor de que o equilíbrio oriental se rompesse definitivamente em prejuízo seu. A desenvoltura com que seu aliado instava a conquistar, à custa da França, sua própria indenização, já tinha algo de irônico e injurioso. Áustria, irritada. Inglaterra, quase sem exército. Prússia, ocupada na Polônia. Imagina-se como seria a condução da guerra. Os aliados, escreve Somini, poderiam ter formado 2 grandes massas, avançar rapidamente de Valenciennes sobre Soissons,
de um lado, e do outro, desde Mainz, por Luxemburgo sobre Reims. Em 15 dias poderiam concentrar 180.000 homens sobre Paris. É o plano clássico das invasões. Para se distrair durante um acesso de gota, Frederico II já o esboçara em 1770. Os netos de seu irmão o aplicaram em 1814 e 1815. Em 1793, esqueceram dele. No Reno, o cerco a Mainz poderia ter começado nos primeiros dias do ano de 1793, mas por falta de homens e material não começou até abril, e só foi realmente efetivo em junho. Os austríacos haviam prometido a Brunswick um reforço de 5.000 homens. Encantados de pregar uma peça ruim aos aliados, não o enviaram. Em retaliação, quando Wurzer invadiu a Baixa Alsácia, Brunswick agiu com tanta lentidão para apoiá-lo que lhe impediu obter um sucesso decisivo. No norte, Coburgo, obcecado pelo infortúnio dos prussianos em 1792, não queria avançar sem garantir todos os caminhos e praças. Aguardava-se uma longa campanha de cercos. Os aliados se juntaram a ela para dar às chancelarias tempo para resolver os assuntos da Polônia, cada vez mais confusos. Mas, aceito o plano, os generais só executaram na parte que interessava diretamente a seus interesses nacionais respectivos. Com a ajuda de um corpo anglo-holandês-hanoveriano redimido, comandado pelo Duque de York, Coburgo tomou Condé e Valenciennes. Depois, o Duque de York o abandonou para atacar Dunkerque, enquanto o próprio Coburgo marchava contra Le Quesnoy e Maubeuge. Em Londres, Pitt proclamava solenemente que a França seria doravante considerada em estado de bloqueio, mas não usava sua esmagadora superioridade marítima, nem para salvar Toulon, nem para enviar armas aos vandianos. Como dizia Merce Argential, a coalizão estava perdida em um labirinto. As falhas dos aliados não se explicam apenas por suas divisões, mas também por uma avaliação errônea dos assuntos da França. Estavam persuadidos de que, assim como na Polônia, os rompimentos das facções revolucionárias durariam indefinidamente, e que o país mergulharia cada vez mais profundamente na anarquia. O cálculo estava errado. Enquanto os exércitos austro-prussianos ficavam parados 6 meses na fronteira, a montanha conseguia esmagar os girondinos e, muito em breve, estabelecia para si a ditadura mais rígida que a França jamais sofreu. O comitê Danton-Cambon havia sido eleito em 10 de abril para um mês. Seus poderes foram renovados em 10 de maio e 10 de junho, mas em 10 de julho foi substituído por um comitê exclusivamente montanhês, no qual não tardaria a entrar Robespierre. Sua primeira medida foi romper as suspeitas negociações de Danton, com uma medida mais radical, decretar que, enquanto durasse a guerra, a República manteria relações contínuas somente com os cantões suíços e com os Estados Unidos da América. Por fim, e como novo desafio à Europa, a rainha Maria Antonieta seria julgada pelo Tribunal Revolucionário. Após um processo imundo, em que Fouquier-Tinville tentou, em vão, manchá-la, foi condenada à morte em 16 de outubro, às 4 da manhã, e executada ao meio-dia. A isso já só se podia responder com canhoneiras. Os revolucionários sabiam que a França era o país mais populoso da Europa Central e Ocidental. Sua grande ideia foi usar essa superioridade numérica, mobilizando efetivos formidáveis, sem comparação possível com os que até então se conheciam. Este foi o objetivo da leva em massa, que a Convenção adotou como sistema no início de agosto, empresa esmagadora que nem Bolshoi, nem o Comitê de Saúde Pública, nem o Comitê Militar eram capazes de levar adiante. Por mais que um jornal sans-culotte insistisse em repetir que os vencedores de Pirro e Aníbal ignoravam até os rudimentos do seu ofício, o Comitê de Saúde Pública julgou prudente chamar 2 oficiais competentes de engenharia, também deputados, Carnot e Prieu, da Côte d'Or, que estavam em comissão na Flandres, e um deles, Carnot, havia condenado a proscrição dos girondinos. O fato de esse herege ter sido chamado ao Sancta Sanctorum dá uma ideia da confusão em que o governo se encontrava, 14 de agosto. Carnot salvou a situação e pulou para o próprio comitê. Tinha 40 anos e procedia do corpo de engenheiros militares, o mais seletivo, intelectualmente, do antigo exército. Era o tipo característico do técnico. Uma de suas primeiras obras foi um elogio a Vauban, e pode-se dizer que igualou a esse seu modelo em inteligência, valor e imaginação. Talvez o tenha superado em serviços prestados, mas ficava muito aquém dele em espírito político. Como muitos sábios e militares, deixava-se facilmente seduzir por grandes palavras e por personagens pequenos. Mais facilmente ainda sabia colocar anteparos para não ver o que acontecia ao seu lado. Sou militar, falo pouco, e não quero pertencer a nenhum partido. A Força Armada não delibera, obedece às leis, as faz cumprir, designado para assuntos de guerra, se dedicou a eles. No perigo nacional, escreve Alberto Sorel,
não atendeu a mais nada senão às necessidades da defesa. Fechou-se em seu papel, elaborou uma espécie de estoicismo de Estado, e impôs a si mesmo como dever do cargo esta capitulação: deixar os terroristas guilhotinar enquanto eles o deixassem defender a França. Rapidamente, reconstituiu seu grande Estado-Maior, incluindo oficiais do antigo regime, sem levar em conta suas opiniões nem origem: Clark, para serviço cartográfico; Montalembert, para artilharia; Le Michel de Arson, para fortificações. 2 membros do comitê, Robert Liude e Prieu, da Côte d'Or, encarregaram-se, o primeiro, das subsistências e vestuário, o segundo, dos hospitais e munições. Carnot reservou para si o comando geral dos exércitos. Durante o reinado de Luís XVI, tinham sido feitos, em planta e no terreno, numerosos estudos preparatórios sobre a defesa das fronteiras. Carnot mandou buscar as respectivas memórias, estudou-as e as utilizou. Seus colaboradores chamaram os melhores químicos e engenheiros da época: Monge, Berthollet, Foureroy, Chaptal, Perrier e outros, a quem confiaram a fabricação de pólvora e armas. Não havia nada. Era preciso criar tudo. Foi uma improvisação vertiginosa, cujos resultados começaram a ser sentidos no final de 1793. Enquanto isso, havia que atender ao mais urgente, que era a mobilização. Barrese, em relatório, proclamava que, semelhante a uma inundação, a liberdade cobriria com suas ondas fervilhantes as hordas inimigas e derrubaria instantaneamente os diques do despotismo. Isso soava bem, mas não tinha muito sentido. Em 23 de agosto, um novo decreto, ditado por inspiração de Carnot, dispunha que doravante todos os franceses estariam obrigados a se prestar à requisição a qualquer momento para serviço dos exércitos, mas que somente os jovens de 18 a 25 anos iriam à campanha. Os demais serviriam no interior e nas fábricas. Limitação prudente, pois de que adiantaria recrutar homens que não poderiam ser armados nem enquadrados? Mas a anarquia militar era tal naquele momento que alguns representantes não obedeceram ao decreto da Convenção e convocaram para as armas toda a população masculina dos departamentos em que estavam comissionados. Assim aconteceu que no Alto Reno, Baixo Reno, Mosela e Vosges, Lacoste e Guiardin levaram as bandeiras milhares de camponeses idosos, que não tinham mais equipamento do que uma foice ou uma picareta. Ficarão ali enquanto houvesse comida para eles, e levantaram acampamento ao surgirem as primeiras restrições. Um alsaciano descreveu com traços firmes essa gesta cômica. Fazia parte de um batalhão que acampava muito longe, em segunda linha, entre Bitebe e a Petite-Pierre, num desfiladeiro que ninguém ameaçava. Os homens calçavam tamancos e vestiam blusas, alguns tinham espingardas de caça. Por precaução, haviam levado consigo vacas, carneiros e vários carros carregados de farinha. Instalaram-se a seu gosto, e brotou da terra um povoado construído de galhos. O serviço consistia em dormir, beber, ordenhar as vacas e comer o pão da nação. Aos domingos, as mulheres e moças da aldeia, montadas em suas carroças, levavam aos seus homens presuntos, tortas e frutas. Houve pânicos, falsos alarmes, porque um sentinela disparava contra um carbonário que passava, ou porque um cão latia ao longe. O tempo passou. Faltaram carne, cerveja, vinho e aguardente, não recebiam um centavo sequer. Um dia ouviu-se um tiro de canhão, todo o batalhão desapareceu, e só restaram os oficiais. Este exemplo dá a medida do que custaria a Carnot fazer-se obedecer, e do tempo que precisaria para restabelecer a unidade de comando. No norte, Ouchard, velho soldado da fortuna, conseguiu derrotar o Duque de York em Honsorte, obrigando a levantar o cerco de Dunkerque, 6/8 de setembro. Menos afortunado contra os austríacos, deixou Coburgo apoderar-se de Quesnoy. Em 13 de outubro, ainda, o exército do Reno, completamente desorganizado pelos representantes Bory e Ruamps, abandonou a Vurcer as linhas fortificadas de Vicemburgo, e em fuga precipitada chegou a Saverne e Estrasburgo. Aqui terminaram nossas derrotas. O próprio Carnot assumiu o exército do norte. Sabia que para vencer plenamente não era preciso conseguir isso em todos os lugares ao mesmo tempo, mas sim profundamente, no lugar e momento oportunos. Não experimentou a menor hesitação. O ponto sensível da coalizão está na Flandres, na junção dos ingleses e austríacos. No Reno, enquanto os prussianos estivessem ocupados na Polônia, bastava estar na defensiva. Carnot transferiu para o norte todas as tropas disponíveis no leste, operação conhecida e estudada há muito tempo nos gabinetes militares, e cuja execução havia sido preparada desde o reinado de Luís XV por meio da construção de 3 estradas estratégicas que conduziam de Metz a Dunkerque. Carnot, cujo gênio é profundamente realista, utiliza tudo que foi feito antes dele,
mas com maravilhoso dom de adivinhação, que não se pode negar, pressente os homens que devem forjar a vitória, e os leva das últimas filas para as primeiras posições. Jourdan, para o Exército do Norte em 24 de setembro. Pichegru, em 28, para o Exército do Reno. Hoche, em 22 de outubro, para o Exército do Mosela. Em 15 de outubro, Carnot e Jourdan atacam Coburgo em Vatignis, perto de Maubeuge. Os imperiais estavam solidamente entrincheirados, resistiram por 15 horas aos furiosos esforços dos republicanos. Em conselho de guerra realizado à noite, Jourdan propôs restabelecer o equilíbrio da linha de batalha reforçando a ala esquerda, que havia se enfraquecido. Carnot impôs o plano inverso, negligenciar a esquerda, reforçar a direita, que havia avançado, e explorar a fundo as vantagens já conquistadas. O dia clareava, um dia de outono cinzento e triste. Formaram-se, entre a névoa, 3 colunas de assalto. À frente delas iam Jourdan, Carnot e o deputado do Quesnoy, os 3 em uniforme de gala, com insígnias, faixas e seus imensos chapéus de plumas tricolores. Lutou-se até a noite. Tomado, perdido, recuperado, Vatignis ficou por fim em nossas mãos. Coburgo foi derrotado, Maubeuge liberto do bloqueio. Ao escapar, Carnot voltou a Paris. Mal chegou, escreveu ao Exército do Norte para felicitar pela bravura e pela vitória. Nem uma palavra em sua carta dava a entender que ele havia tomado parte no combate. Diria-se que não havia abandonado um momento seus planos e seus papéis. Na Alsácia, depois de algumas operações em que os sucessos se equilibravam com os reveses, Hoche assumiu o comando dos 2 exércitos reunidos do Reno e do Mosela, e apoderou-se, em 26 de dezembro, das linhas de Wissemburgo, enquanto Desaix, um ex-nobre, entrava em Lauterbourg. Imediatamente, Wurser voltou a cruzar o Reno e Brunswick e instalou-se em Worms e em Maguncia. Durante o inverno, as operações ficaram paralisadas. Carnot aproveitou para reagrupar suas forças e realizar um projeto várias vezes adiado: a amálgama. A amálgama consistia em misturar nos mesmos regimentos e meias brigadas os soldados de diferentes origens que até então estavam em unidades separadas, soldados profissionais anteriores a 1789, voluntários de 1792, provenientes das levas de 1793. Sob o pretexto de igualdade, enquadravam-se assim os jovens recrutas entre velhos durões, formados na antiga disciplina, e, como havia excesso de oficiais, dispensavam-se os que haviam obtido seus postos simplesmente por eleição. A nova ofensiva desencadeou-se em maio, exatamente quando Kosciuszko incitava a Polônia à insurreição. A luta concentrou-se primeiramente sobre o Sambre, que Jourdan conseguiu cruzar em 18 de junho. Depois, avançando para Charleroi, que Coburgo, que chegará rapidamente, tentou libertar do cerco no dia 26. A frente francesa estendia-se dos 2 lados de Fleuros numa extensão de 30 quilômetros. Durante 14 horas, Coburgo obstinou-se em romper a linha. Fez 5 ataques, que foram sucessivamente repelidos com enormes perdas. À tarde, Coburgo, que receberá notícias da rendição de Charleroi, retirou-se. Em 6 de julho os aliados evacuaram Bruxelas, onde Jourdan entrou no dia 11. No dia 23, Pichegru tomou Antuérpia. Liege caiu no mesmo dia. A Bélgica era desta vez nossa. Tomada de Lyon em 9 de outubro. Vitória em Vatignis no dia 16. Derrota dos Vandianos em Cholet, no dia 17. Tomada de Toulon em 19 de dezembro. Derrota dos Vandianos em Savenay, no dia 23. Vitória em Wissemburgo no dia 26. A Revolução havia triunfado simultaneamente sobre seus inimigos internos e externos. Os jacobinos fingiam sempre confundir uns e outros, e para justificar a repressão, esforçaram-se em fazer acreditar numa grande coalizão que englobava Pitt, Brissot, Coburgo, Brunswick e Catelineau. O terror estava, desse modo, se não justificado, ao menos incorporado à defesa nacional. Isso é uma mistificação. A revolta vandiana e a insurreição girondina foram movimentos espontâneos. Toulon entregou-se aos ingleses, mas os ingleses o abandonaram. Contra a montanha não houve frente única. Houve 4 ou 5 guerras diferentes, justapostas, mas não coordenadas, e precisamente essa incoerência e falta de unidade no ataque foram a causa da derrota dos assaltantes. Por outro lado, se na confusão das ideias e na cegueira das paixões se pôde, de boa fé, durante algumas semanas, confundir a defesa nacional com a defesa revolucionária, o desengano não tardou. Em dezembro de 1793, ingleses, prussianos e austríacos foram derrotados. A Vendéia agonizava. A Gironda já não passava de uma lembrança. Toulon e Lyon eram só nomes no mapa. Entretanto,
O terror redobra e alcança seu ponto culminante depois de Fleurus. Quanto mais sólido se sente o governo revolucionário, mais sanguinário se mostra e mais ativa é a guilhotina. Os historiadores que tentam a todo custo apresentar as hecatombes da montanha como excessos lamentáveis de uma reação legítima se encontram em má posição desde o ano de 1791. Por isso, em seu irrefletido desejo de isentar o sistema, são obrigados a atribuir a um homem, Robespierre, todos os crimes que de outro modo não poderiam explicar. A ambição de Robespierre, a hipocrisia de Robespierre, a crueldade de Robespierre, são palavras que saltam em cada página. Escusa pueril, o terror é a própria essência da revolução, porque a revolução não é uma simples mudança de regime, mas uma revolução social, uma empresa de expropriação e extermínio. Enquanto, sob a pressão do inimigo, os exércitos reencontram as condições normais de ação, unidade, hierarquia e disciplina, a França interior ficará submetida a uma experiência comunista que a deixará exangue e arruinada, pronta para se entregar ao primeiro salvador que surgir.